Então, eu vou fazer essa aula aqui que um aluno pediu, uma mãe de aluno pediu, é sobre os produtos notáveis, né? Então, eu vou dar um exemplo, dois, até três exemplos ou quatro exemplos de cada exercício. Então, prestem atenção nesse vídeo, porque a gente vai usar as técnicas que a gente já aprendeu, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção aí. Depois fica bem fácil resolver. É lógico que os números vão ser diferentes, mas o básico eu vou passar aqui para vocês, tá? Assistam a aula com atenção, então vamos lá. Ó, esse primeiro exercício aqui é o quadrado das diferença de dois termos. Quando o sinal aqui do meio está menos, é o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que a gente vai fazer? Se tem 7y elevado a 3 menos 8, tudo entre parênteses, ao quadrado, né? Tudo é elevado a 2. Então, se alguma coisa está sendo elevada ao quadrado, então é esse número vezes ele mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da maneira curta aqui, da maneira longa, aliás. Ó. Vai ser 7y elevado a 3 menos 8. Olha lá, entre parênteses, que multiplica ele mesmo, porque ele está elevado ao quadrado. Então, se alguma coisa está elevado a 2, é essa coisa vezes ela mesma. Então, isso aqui já foi explicado, já inclusive já tem um vídeo fazendo os outros exercícios, tá? Y elevado a 3 menos 8. Então, tá aqui, certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai distribuir. Vai distribuir a multiplicação em relação aos outros elementos. Ó. Então, ó, esse termo aqui, ó, o 7y elevado a 3, ele vai multiplicar com 7y elevado a 3. Depois, o 7y elevado a 3 vai multiplicar com menos 8. Certo? E depois que fez isso, esse menos 8 vai multiplicar com 7y elevado a 3. Então, eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou fazendo a distributiva. Ó. Estou distribuindo. Depois, a gente vai fazer esse menos 8 vezes 7y elevado a 3. Depois, menos 8 que multiplica menos 8. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a distribuir aqui. Certo? Então, aí, quando eu faço 7y elevado a 3 vezes 7y elevado a 3, a primeira coisa que precisa fazer é o 7, é o número só, gente. Então, é bem tranquilo, faz passo a passo, ó. 7 vezes 7, 49. Aí não pode errar a tabuadinha essa altura do campeonato, né, gente? Olha lá, 7 vezes 7, 49, tranquilo. Agora, letrinha, quando está multiplicando letrinha, se é a mesma parte algébrica aqui, ó, é produto de potência de mesma base, ó. Y elevado a 3 vezes y elevado a 3. Então, eu copio a letrinha, ó. Se é a mesma letrinha, eu copio a letrinha e vou somar os expoentes. Ó. 3 mais 3 dá 6. Então, com isso, eu já fiz 7y elevado a 3 vezes 7y elevado a 3. Então, agora aqui, ó, vai fazer o sinal mais, ó, o 7 aqui está mais, na frente está mais, quando não aparece nada é mais. Ó, mais com menos do 8 dá menos, regrinha de sinais. Mais com menos dá menos. Agora faz o número aqui. Gente, perceba uma coisa, que aqui é o 7y elevado a 3 que vai multiplicar o 8. Só que o 8 aqui não tem letrinha grudada nele. O que você faz? Você multiplica o número e a letrinha fica junto aqui. Esse y elevado a 3 fica junto. Você só faz a conta do 7 vezes 8. Ó. 7 vezes 8 é 56. E a letrinha que estava grudada no 7 ali continua grudadinha. Ó. Vai dar 56. Y elevado a 3. A letrinha está grudada. Ah lá, certo? Então, eu já fiz, ó, esse 7y elevado a 3, eu já multipliquei com os dois elementos aqui. Agora, para quem que eu vou? Agora eu vou para o segundo elemento aqui do primeiros parênteses e vou distribuir para esses dois aqui, certo? Vamos lá. Continuando aqui, ó, regrinha de sinais, ó. Menos com mais dá menos. Gente, mas repara uma coisa para você ver. A gente acabou de fazer essa conta aqui, ó. Vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Menos com mais é menos.
E 8 vezes 7, 56. O y elevado a 3 dá grudadinho, então vai dar o mesmo valor ali, ó. 56 y elevado a 3. Olha lá. Certo? Agora eu vou fazer esse termo aqui, ó, o menos 8, ó, vai distribuir com menos 8 lá. Né? Então faz a regra de sinais, menos com menos dá mais. Agora o menos 8 que multiplica o menos 8. Menos com menos dá mais, regra de sinais. E 8 vezes o 8 é 64. Depois que feito isso, né? Distribuir todos aqui. Agora eu vou procurar os termos que são semelhantes. Esses dois termos aqui são semelhantes, ó, porque aqui é y elevado a 3, aqui também é y elevado a 3. O número não importa, importa a letrinha e o expoente dela. Então, eu vou somar os termos semelhantes. E os outros termos, o que eu faço? Eu copio simplesmente, ó. Esse aqui, ó, y elevado a 6, não tem nenhum semelhante a ele, eu copio, então vai ficar 49 y elevado a 6. Agora o que eu faço, ó, você está devendo 56 e está devendo 56, então ao todo você está devendo quanto? 112. 112 o que você está devendo? Y3, ó. 112 Y3, 112 Y3. Quando está somando ou subtraindo, gente, o expoente não muda, certo? Ó, então, ó, você deve 56y3 e deve 56y elevado ao cubo, é 3, você deve 112. Então, você só vai somar aqui os coeficientes e a letrinha expoente aqui continua, não vai somar em cima, não. E esse 64 aqui não tem nenhum semelhante a ele, então eu só copio, tá? Então, gente, produtos notáveis não é difícil, só que tem que ter bastante atenção. Beleza? Letra B aqui, gente, ó, o quadrado da soma de dois termos. Pessoal, esse aqui é a mesma coisa desse de cima, tá? Só que eu vou fazer aqui, aqui embaixo, eu já vou começar aqui, ó, já vou fazer, ó, vai ser o quadrado do primeiro termo. Então aqui, ó, se você tem x ao quadrado mais 5x mais 5y, tudo elevado a 2, então você vai fazer x ao quadrado mais 5y, que vai multiplicar ele mesmo, certo? Ó. Olha lá, entre parênteses, que vai multiplicar ele mesmo. X ao quadrado mais 5y. Agora, gente, vai ser o mesmo esquema. Por isso que esse conteúdo se chama produtos notáveis. Por quê? Então, gente, por quê? Porque notou que sempre quando tem o quadrado da soma de dois termos, acontece sempre a mesma coisa. Vai ser um termo vezes o outro termo. Então, acontece um padrão, uma coisa que se vira um padrão. Então, por isso que chama produtos notáveis. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer distributiva, certo? Então, agora não vou fazer a setinha igual eu fiz lá em cima, não. X ao quadrado vezes x ao quadrado, ó, está multiplicando. Eu vou pôr um pontinho aqui, mas não precisa não, viu, gente? Ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Copia a letrinha e soma os expoentes, certo? Agora eu vou fazer esse x ao quadrado aqui vezes o 5y. Quando letrinha faz a regra de sinais, ó, mais com mais dá mais. Aqui, ó, deu mais. Quando letrinha que não tem nada a ver com a outra multiplica, a gente simplesmente gruda. Então, ó, x ao quadrado vezes 5y vai ficar assim, gente. Ó, 5x ao quadrado y. Tá bom? De preferência, coloco o que tem maior expoente na frente. Ó. Certo? Então, eu já distribuí esse x ao quadrado aqui com os dois termos aqui. Então, vou fazer o que agora? Eu vou fazer esse segundo termo aqui com esse, né? Esse 5y vai multiplicar o x ao quadrado. Regrinha de sinais, mais com mais dá mais. 5y vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado y.
Olha lá, é só grudar as letrinhas, ó. Grudei as letrinhas, se elas são diferentes, só gruda elas. Tá aí. Agora eu vou fazer esse último termo com o último termo, ó. Regrinha de sinais, mais com mais dá mais. E faz um número, ó. 5 vezes 5, 25. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1 dá y elevado a 2. Olha lá, y elevado a 2. Agora a gente vai verificar aqui que tem dois termos semelhantes. De novo, aquele esqueminha, ó. Tem dois termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Ó, x elevado a 2y e x elevado a 2y. O que a gente faz com eles? A gente vai somá-los. Certo? E os outros termos que não tem nada para fazer, a gente copia, ó. X elevado a 4, não tem nenhum x elevado a 4, eu copio x elevado a 4. X elevado a 4, não tem nenhum. Agora aqui, o próximo. 5x ao quadrado y mais 5x ao quadrado y dá 10x ao quadrado y. Perceba uma coisa, gente, quando está somando, nossa, esse zero ficou horrível. Quando está somando, o expoente da letrinha não muda, porque eu somei, ó, 5x ao quadrado y mais 5x ao quadrado y, 10x ao quadrado y. E depois, por último aqui, o 25y ao quadrado, que não tinha nenhum semelhante a ele, ó. 25y ao quadrado, certo? Ó, com isso, então, a gente finaliza esse exercício, que é o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Agora a gente vai fazer o quadrado de três termos. Você vai ver que a gente tem que separar um e depois fazer o outro junto, depois juntar. Separa um, faz o quadrado dele e depois faz o outro. Ele é trabalhoso, mas não é difícil, tá bom? Olha só, agora vamos pegar esse terceiro exemplo aqui, ó, letrinha C. Dentro dos parênteses está lá 3x mais y menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, gente, aqui não tem como falar qual que é o primeiro termo, qual que é o segundo termo. Então, você tem que escolher qual que é o primeiro, qual que é o segundo termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, eu vou chamar esse 3x aqui, ó, 3x de primeiro termo, certo? Então, esse aqui é o primeiro termo. E o outro eu vou chamar de segundo termo. Quem que vai ser o segundo termo? Vai ser o y menos 2. Ó. Então, estou colocando cores diferentes aqui para você entender, tá bom? Então, tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, eu vou usar o método prático. Teve uma videoaula que eu ensinei o método prático. Qual seria o método prático? Quando você tem o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, você tem que fazer o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, se for o quadrado da soma, vai ser mais, se for o quadrado da diferença, vai ser menos. Então, a gente já definiu quem que é o primeiro e quem que é o segundo termo. Aqui eu vou colocar uns parênteses bem pequenininho aqui, gente, para vocês prestarem atenção numa coisa. Esse termo aqui, ó, ele vai ser o segundo termo, ó, o y menos 2, ele vai ser o segundo termo, certo? Então tá. Eu vou fazer então pelo método prático, ó. Quando eu tenho o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, eu faço o seguinte, ó. O quadrado do primeiro termo, ó, bem devagar, ó. Quadrado do primeiro termo. Então o primeiro termo está aqui, ó. O primeiro termo está aqui, certo? O quadrado do primeiro termo. Ó, tem que colocar os parênteses, viu? Porque tem dois elementos aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, aqui é mais, né? Então vai mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, gente. Então, o 2 vai multiplicar todos esses termos aqui, ó. 2 vezes o primeiro termo. 2 vezes o primeiro termo e vezes o segundo termo também, ó. 2 vezes o primeiro termo. Opa. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ó. O segundo termo eu tenho que colocar entre parênteses, porque o segundo termo tem dois elementos.
vezes o segundo termo, ó. Certo? Então a regrinha é essa. Agora, mais o quadrado do segundo termo, gente, o segundo termo aqui, ó. Então, se eu fiz o quadrado do primeiro termo lá no começo, eu tenho que fazer o quadrado do segundo termo lá no final também. Então, ó, y menos 2 é o segundo termo. Ah, tem que fazer ele ao quadrado. Ó, agora eu vou desenvolver isso aqui, ó. Então, ó, presta bem atenção, gente. Então, se eu tenho... Só uma coisa, um detalhe, ó. Isso que eu fiz aqui, gente, dá para fazer nesses primeiros exemplos aqui também, ó. O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, olha como que é simples. Você vai fazer o quadrado do primeiro termo, tá aqui. Depois você vai fazer o 2, que vai multiplicar esse primeiro termo, e vai multiplicar esse aqui também, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. O 2 multiplicou o primeiro termo aqui, ó. Primeiro termo, ó. Eu vou até colocar a mesma corzinha aqui, para vocês verem, ó. 2 vezes o primeiro termo está aqui, e o segundo termo também está ali. Então, ó, olha lá, o segundo termo é esse aqui, ó. Certo? Então, ó, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então, vamos desenvolver agora isso aqui. Gente, quando eu tenho aqui, ó, quadrado de potência, potência aqui, ó, potência de produto, ó, aqui é uma multiplicação. Vou pôr um pontinho aqui, ó. Tá de cor diferente, mas não tem problema, é multiplicação. Tá, como que eu faço isso aqui? Gente, eu vou elevar esse 3 aqui ao quadrado, ó, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9, certo? E esse x aqui também está elevado ao quadrado, ó, x ao quadrado. Olha lá, certo? Agora aqui, ó, mais. Esse 2 vai multiplicar isso aqui tudo, ó. Então, o que vai acontecer? Esse 2 vai multiplicar o 3x, depois eu vou multiplicar o y menos 2, que tem que fazer uma distributiva. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 o quê? 6x. Então, 2 vezes 3x é 6x. Vamos deixar indicado aqui, depois a gente distribui, ó. 6x, certo? Tranquilo, gente, ó. 2 vezes 3x, 6x. Vezes... Ah, isso aqui está entre parênteses, eu vou deixar aqui, depois na próxima passagem a gente multiplica. Lembra o seguinte, não é difícil, só que é trabalhoso um pouco. Olha lá, y menos 2, depois a gente multiplica. Agora aqui, gente, ó, mais... Perceba uma coisa aqui, agora eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Agora eu vou usar o método prático aqui, gente, para resolver, porque senão fica muito longo. Se eu usar igual eu fiz aqui no item A, aqui, ó, dá uma olhadinha no vídeo aí, ó. Se eu fizer igual eu fiz do item A aqui, distribuir desse jeito, vai ficar muito longo. Então eu já vou fazer o método prático, tá bom? Então vou fazer, ó, o quadrado da diferença de dois termos. Como que a gente faz? Vai ser o quadrado do primeiro termo, quadrado do primeiro termo, menos, porque ali está menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, gente. Cuidado aqui, ó, esse 2 você tem que lembrar, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 2. Mais o quadrado do segundo termo. Se eu fiz o começo lá, o quadrado do primeiro termo, depois eu fiz 2 vezes o primeiro vezes o segundo, agora o quadrado do segundo termo. Gente, o quadrado do segundo termo. Se o segundo termo aqui é 2, 2 ao quadrado é 4, né? Vamos já adiantar algumas coisinhas. Então vamos lá. Ó, esse 9x ao quadrado aqui eu vou copiá-lo. Se tiver algum termo para somar depois, a gente vai ver, ó. 9x ao quadrado eu copio. Agora aqui, gente, esse 6x aqui, eu tenho que distribuir aqui com esses dois termos aqui, ó. Eu vou fazer a distributiva, eu vou distribuir ele com y e também vou distribuir ele com menos 2, ó.
certo? Regrinha de sinais. Então, ó, mais com mais dá mais. 6x vezes y, 6xy. Então, ó, mais com mais... Opa, deixa eu trocar de cor aqui. Mais com mais dá mais. 6x vezes y, 6xy. Agora, mais com menos dá menos. Agora, 6x vezes 2, multiplica o número e a letrinha acompanha. 12x. 6x vezes 2, 12x. Esse 2 ficou sacanagem. Sacanagem, né? Olha lá. 12x. Agora aqui o restante eu vou copiar. Depois eu vou ver quais são os termos semelhantes para eu somar ou subtrair. Mais y elevado a 2. Y ao quadrado, ó. Agora aqui eu vou fazer a continha, gente, ó, a regrinha aqui, ó. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Vai dar menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes y, 4y. Certo? Ó, 2 vezes o 2 é 4. 4 vezes y, 4y. Tá tudo num bloco só, pode multiplicar os números primeiro, não tem problema não. Ó, 4y. Ó, mais 4. Gente, agora eu vou verificar quais termos são semelhantes e somar. Tá bom? Ó, vamos verificar se tem algum x ao quadrado sozinho aqui. Ó. Não tem. Então, o 9x ao quadrado eu vou simplesmente copiar. Não tem nenhum semelhante a ele sozinho. Aí, certo? 9x ao quadrado, tá aí. Agora, xy, tem algum xy aqui juntinho? Ó, x elevado a 1 e y elevado a 1. Também não tem. Então, eu vou copiar. Simplesmente copiar. 6xy. Ah, só uma coisinha. Eu vou fazer os expoentes maiores primeiro, vocês vão ver. Não tem problema não. Eu fiz x ao quadrado, expoente maior. Agora aqui é o y ao quadrado. Não tem nenhum y ao quadrado para somar com esse. Então eu vou copiar ele aqui. Ó. É de preferência, coloco os expoentes maiores na frente, tá, gente? Lá, não tinha nenhum semelhante com y ao quadrado. Copiei. Agora aqui, ó, xy. Também não tem nenhum xy aqui. Eu copio. 6xy. 6xy. Agora depois eu tenho aqui, ó, menos 12x, não tem nenhum semelhante com x elevado a 1. Gente, lembra que é diferente, ó, x é diferente de x ao quadrado, ó, menos 12x, não tem nenhum semelhante. Menos 4y também não tem nenhum semelhante a ele. Menos 4y mais 4. Olha lá, então ficou desse jeito. Ele é bem trabalhoso, gente, mas tem questões de concurso aí, questões de escolas técnicas que cai isso, certo? Então reveja o vídeo com calma, tenta fazer passo a passo, volta o vídeo. Ah, letra D então. Tem aqui, ó, x menos 1, que multiplica esse termo aqui, ó. Tem três termos aqui dentro, x ao quadrado menos 2x mais 5. Gente, isso aqui é muito tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva. Olha aqui, ó. Esse x aqui, ele vai multiplicar todos os termos aqui, ó. Depois, esse menos 1 vai multiplicar todos os termos aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro esse aqui, ó. O x vai multiplicar o x ao quadrado, certo? E quanto que é x vezes x ao quadrado? X vezes x ao quadrado, ó. Copia a letrinha. E somos os expoentes, porque está multiplicando, certo? Ó, x elevado a 1 vezes x elevado a 2, x elevado a 3. Ó. É expoente aqui, tá? Agora eu vou distribuir com o próximo aqui. Ó. O x vai multiplicar o menos 2x. Ó. O x vai multiplicar o menos 2x. Faz a regrinha de sinais. Mais com menos dá menos.
x vezes 2x, ou seja, gente, 2x que multiplica x. Vai ficar 2 aqui, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Aqui, ó. 2. Aqui na frente do x tem 1. 2 vezes 1 é 2. E x elevado a 1 vezes x elevado a 1, x elevado a 2. X elevado a 2. Certo? Continuando. Agora, esse x aqui, ele vai distribuir com o último lá, ó. O x, ele vai distribuir com o último termo lá. Olha lá, com mais 5. Tá? Com bastante calma e atenção. Ó. Regra de sinais, mais com mais dá mais. X vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes x. Só grudar. Número com letrinha, quando está multiplicando, só grudar. A não ser que seja zero, né, gente? Ainda zero. Então tá. Essa primeira parte eu fiz com x multiplicando todo mundo. Agora, quem que vai multiplicar aqui, gente? O menos 1 vai multiplicar todo mundo aqui, ó. Ó. Ah, uma dica que eu vou dar agora, gente. O número 1 na multiplicação, ele é neutro, certo? Ele não altera o elemento. Então, o que a gente vai fazer? Se fosse só o número 1 positivo multiplicando todos os termos, ia ser o mesmo termo. Mas aqui, gente, é menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu já aproveito já o que eu aprendi. O número 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, o que eu faço? Eu vou copiar todos esses termos aqui, porque o 1 na multiplicação ele não altera nada, só que eu vou trocar o sinal. Por quê, professor? Porque aqui é menos 1 que vai multiplicar todos, tá, gente? Então, é muito simples. Eu vou pegar cada termo aqui e trocar o sinal, porque é o 1 que está multiplicando, certo? Olha lá, se é x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado, porque é o menos 1 que está multiplicando, certo? Se é menos 2x aqui, vai ficar mais 2x. Se é mais 5, vai ficar menos 5. Porque o menos aqui, gente, ele muda o sinal de todo mundo. E o 1? O 1 não muda nada na multiplicação. Agora eu vou olhar os termos semelhantes. Então, ó, x elevado a 3. Tem algum x elevado a 3 aqui? Ó? Não tem. Então, o que eu faço? Copio. Não tem nenhum semelhante a ele. 1x elevado a 3. O x elevado a 3 está aí. Ó. Agora, x ao quadrado sozinho tem aqui. Ó. Então, ó, menos 2, eu vou pôr de outra cor aqui. Ó, menos 2x ao quadrado. Com menos 1x ao quadrado, dá menos 3x ao quadrado, né, gente? Você deve 2x ao quadrado e deve 1x ao quadrado, você deve 3. Deve 3x ao quadrado. Perceba que o expoente não muda quando você está somando ou subtraindo. Olha lá, x ao quadrado. Certo? Agora, baixando os expoentes. X, tem algum semelhante a x? Tem, ó. 5x mais 2x, 7x. E agora, o número sozinho, só tem esse menos 5 aqui, ó. Então, gente, ficou 3 ao cubo, né? Ou 3 elevado a 3, menos 3x ao quadrado, mais 7x, menos 5, tá? Então, pessoal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né? Aliás, foi a primeira questão do exercício da atividade lá. Então, a primeira questão eu fiz um de cada aí, com números diferentes, para você ter uma noção. Agora, tentei fazer vocês, preste atenção no sinal, volte no vídeo, ele é trabalhoso, tá? Mas não desista dele não, porque dá para fazer legal sim, tá? Gente, continuando então esse exercício aí, essa aula, né? Essa videoaula, para ajudar aí, teve um aluno que pediu, acho que a mãe do aluno também pediu, então vamos lá. Do dia da semana 3 a 14 do 8. Então a lista até que foi curta, mas talvez o pessoal não tenha, né, entendido como fazia alguns exercícios. Então vamos lá. Continuando aí, eu já dei 4 exemplos do exercício 1 que era para fazer. Agora nesse exercício 2 ele pede assim, E é igual,
né? Aí tem a fraçãozinha que está elevado ao quadrado, gente. Eu não vou pôr exatamente igual aqui, mas vocês já vão perceber que é o mesmo exercício, tá? Só mudei as letras aqui, alguns números, enfim. Então tá. Então, gente, ó, eu tenho uma fração que está sendo elevada ao quadrado. Quando a gente tem isso, o que que acontece? Esse numerador aqui, ó, é o m mais 2. O numerador fica elevado ao quadrado e o denominador também fica elevado ao quadrado. Então, se eu quiser, eu posso já fazer assim, gente, ó. Então, ó, é a mesma coisa que se tivesse assim, ó. M mais 2 ao quadrado. Ó, mais 2. Coloca entre parênteses ao quadrado. Então, o numerador vai estar sendo elevado ao quadrado. Faço o traço e o denominador também. Ó. Vou pôr dessa maneira aqui, mas não precisaria. Já poderia fazer direto. Ó. Menos 2 ao quadrado. Olha lá. Certo? Como que eu faço isso agora? Eu desenvolvo normalmente. Ponho o traço da fração aqui. Ó. Eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Ponho o traço da fração aqui, né? Aqui quer dizer que é igual. Ponho um traço aqui, um traço grande. E eu vou desenvolver, gente. Só que dessa vez eu vou desenvolver pelo método prático, tá? Para vocês treinarem isso aqui, ó. Isso aqui é um quadrado da soma de dois termos. Então, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Então, fica como o quadrado do primeiro termo, ó, o quadrado do primeiro termo, tá aqui, mais, gente, duas vezes esse número, vezes esse, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, duas vezes o primeiro termo, olha lá, quando não ponho nada entre eles é multiplicação, ó, vezes. Nossa, corri você. Olha lá, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Segundo termo, agora mais o quadrado do segundo termo. Só que aqui, gente, é 2. 2 ao quadrado a gente já sabe que é 4. Então já coloca aqui. Então, usando o método prático, o quadrado do primeiro termo menos, o sinal do meio é menos, menos duas vezes o primeiro termo, ó, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é um mais, tá, gente? Mais o quadrado do segundo termo. Ó. Só vou agora dar uma melhorada, porque aqui, ó, eu tenho que multiplicar isso aqui, ó, tá bom? Então fica m ao quadrado. Olha lá, aqui, gente, ó, presta atenção, mais, né? Olha aqui como que fica, ó. 2 vezes m vezes 2. Esses dois números aqui eu posso multiplicar, que são números. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes m, 4m. Olha lá. 4m mais 4. Põe o traço da fração. O traço ficou feio dessa vez. E o embaixo, copia. O que dá para copiar, copia. M ao quadrado. Olha lá, m ao quadrado. E aqui, gente, é menos, vai ficar o mesmo esquema, só o sinal do meio que muda. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes m, 4m. Depois, mais 4. Olha lá, mais
4. E agora aqui finalizou. Aqui não dá para fazer nada, não dá para simplificar nada. Gente, então vocês têm que perceber o seguinte, que quando tem um m mais 2 elevado ao quadrado, você desenvolve, e tem m menos 2 elevado ao quadrado, você desenvolve, a única coisa que vai mudar é o sinal do meio. Por isso que chama produtos notáveis, porque você percebe que acontece um padrão. E quando acontece o padrão, a gente tem que usar esse padrão para facilitar a nossa vida, certo? Então, quando tem o quadrado da soma de dois termos, o sinal do meio é positivo. Quando tem o quadrado da diferença de dois termos, o sinal do meio é negativo, certo? Vamos para a terceira questão. Terceira questão que eu estava aí, né? Que eu estou fazendo com vocês, era para completar aqui, ó. Tem 3 pontinhos aqui, né? Algum número mais 3y², tudo elevado a 2, ele desenvolveu e logo de cara, gente, o primeiro termo está elevado ao quadrado. Por quê? Ó? Eu acabei de fazer aqui, ó, né? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Eu fiz desse jeito. Então, aqui, o que você tem que prestar atenção? Gente, aqui, esse primeiro termo aqui, que ele pôs 3 pontinhos, ó, é esse aqui, só que está elevado ao quadrado. Ó. Esse termo aqui, gente, está elevado ao quadrado, né? Quando a gente desenvolve aqui, ó, não vai ser o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, esse aqui já é um número ao quadrado. Então, como que eu faço para descobrir quem que é esse primeiro termo? Eu tiro a raiz quadrada desse número. Então, vou fazer aqui, ó. Então, ó, se eu tirar a raiz quadrada desse número, gente, eu vou obter lá aquele primeiro termo, que é muito tranquilo. Ó lá. Ó lá. Certo? Quanto que é a raiz quadrada do 4? É 2. Quanto que é a raiz quadrada de x à quarta? X elevado a 2. Certo? Porque raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui, ó, eu já sei que o primeiro termo é o 2x ao quadrado. Ó, o primeiro é o 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E o segundo termo já está ali, gente. Olha lá, o segundo termo é o próprio, eu vou até pôr em preto ali, ó, que está esse aqui, ó. O segundo termo é esse aqui, ó. 3y elevado a 2 mais 3y elevado a 2. Então, isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Olha lá. Certo? Então, nessa questãozinha aí, gente, vocês têm que fazer o seguinte. Se aqui já está o primeiro termo elevado ao quadrado, vocês têm que fazer isso, pegar o primeiro termo e tirar a raiz quadrada dele. Aí vocês acham o primeiro termo aqui. E depois, agora você já tem o quadrado da soma de dois termos. Desenvolve aqui, faz as continhas, depois vocês conseguem completar aqui. Então eu vou desenvolver aqui e depois vou completar aqui nesses 3 pontinhos. Só que aqui não vai caber, eu vou colocar embaixo, tá? Então lá, vamos desenvolver. Ó, como eu disse para vocês, ó, vou fazer pelo método prático, gente. Esse aqui, ó, é o primeiro termo, ó. O 2x ao quadrado é o primeiro termo. O quadrado do primeiro termo já está aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. Isso aí já deu na questãozinha. Mais, agora que entra, ó. Mais duas vezes esse 2 você que tem que lembrar, viu, gente? Não é esse 2 aqui, não. Esse 2 não é esse. Esse aqui é o que você tem que lembrar. Duas vezes o primeiro termo, 2x ao quadrado, vezes também o segundo termo, 3y elevado a 2. 3y elevado a 2.
mais agora o quadrado do segundo termo. Olha lá, como que é fácil, gente? O segundo termo é o 3y elevado ao quadrado. Então vai ficar 3y elevado ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9. E o y ao quadrado, gente, potência de potência. Conserva a base e multiplica o expoente. 2 vezes 2, 4. Aí. Só vou fazer essa conta aqui agora. Então aqui, ó, esse aqui copio. Nossa, 4 que ficou feio. Quatro x à quarta mais... Agora, gente, os números que der para multiplicar, eu vou multiplicar. Ó. 2 vezes 2 vezes 3 dá 6. Não, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 6... 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, aliás, né? 12. 12x ao quadrado. Y ao quadrado. Mais 9y à quarta. Aí. Então, gente, esse aqui é os 3 pontinhos que está aqui, ó. Os 3 pontinhos é esse aqui. Esse é o segundo lado dos 3 pontinhos, gente, ó. Os 3 pontinhos é esse aqui, ó. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o último aqui dos 3 pontinhos, ó. Então, gente, certo? Olha lá, então o que ele está pedindo, ó, esse aqui, primeiro termo, já está aqui, ele deu, ó. O primeiro termo aqui já deu, ó, 4x à quarta. Certo? Agora, o segundo termo dos 3 pontinhos é esse aqui, ó, 12x ao quadrado e y ao quadrado. O terceiro termo aqui, que era para descobrir, está aqui, 9y à quarta. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse número aqui, tirar a raiz quadrada dele, igual eu fiz aqui do lado, e depois desenvolver. Aqui, ó, desenvolver, e você vai achar cada um. Certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Fazer uma cor diferente aqui, ó. A quarta questãozinha aí, gente, ele pede simplesmente aqui, ó. É um quadrado da soma de dois termos equivale a quem? É só desenvolver esse aqui é o mais fácil de todo. Então, ó, já vou usar também aqui a regra prática, né, gente? Ó, o quadrado da soma de dois termos. Ó, lembrando sempre, né? Não custa nada frisar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro termo. 2x no caso é o primeiro termo. E o segundo termo é o 4y. Então, vou usar a regrinha prática que eu falei para vocês. O quadrado do primeiro termo... Olha lá, quadrado do primeiro termo. Então, 2x ao quadrado. Ó. Põe entre parênteses, porque os dois termos vão entrar. O quadrado do primeiro termo. Se aqui é mais, vai mais. Ó. Mais... Duas vezes. Esse 2 você tem que lembrar. Ó. Não é aquele 2 ali, não. Duas vezes o primeiro termo, que é 2x. E vezes também o segundo termo, que é 4y. E depois, por último, mais o quadrado do segundo termo. Você fez o quadrado do primeiro termo, lá no final faz o quadrado do segundo termo. Ah, coloca parênteses. Então tá aqui. Certo? Agora eu vou desenvolver. Aqui, gente, é uma potência de produto. Então vai ficar o 2 ao quadrado é 4.
E o x ao quadrado, x ao quadrado. Mais, aqui eu faço normal, ó. Tá tudo multiplicando nesse pacote aqui, gente. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, vai dar 8xy. Olha lá, 8xy. Já tá tudo grudadinho ali, multiplicando. 8xy. Depois mais. Agora aqui, ó, 4y ao quadrado. Aqui, gente, eu tenho um produto. Aqui é uma multiplicação, ó. Certo? Então, vai ficar o 4 elevado a 2. 4 vezes o 4 é 16, não é 8. 4 vezes o 4. E o y fica ao quadrado. Olha lá, ao quadrado. Então, é só esse desenvolvimento que fica. Certo? Vamos agora. Gente, essa última questão aqui, ó, o valor de, né? É lógico que eu dei um exemplo com número diferente. Então, ele está pedindo o valor de 161 vezes 159. Só que é o que? A gente está treinando aqui nessa aula, a gente está treinando produtos notáveis. Então, a gente tem que aplicar isso aqui, certo? Olha lá, 161 vezes 159. Gente, se eu pegar esse aqui, a diferença de dois quadrados, o que que é isso? Né? A gente já está aprendendo isso, é justamente por isso que você tem que aplicar. A diferença de dois quadrados, você faz, como que você faz mesmo? Você faz isso aqui, ó. Você pega o primeiro termo, sem o quadrado, você vai somar com o segundo. 159. Coloca entre parênteses. E agora, vai multiplicar, abre parênteses de novo. Vai ser os mesmos, só que tem um detalhe, com o sinal negativo no meio. Lá, 160 menos 159. Gente, vocês acham que esse produto aqui vai chegar nisso? 161 vezes 159? Não vai, olha só. 160 mais 159. Aqui é mais, hein? Isso aqui, gente, fazendo as contas, isso aqui, o resultado vai dar 9 aqui, ó. 5 mais 6 dá 11, sobe 1 lá. Então, vai dar 319 vezes... Aqui, ó, 160 menos 59 dá 1. Então, vai ficar 319 vezes 1. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse 161 aqui, vezes 159, não é essa diferença de dois quadrados, certo? Não é isso. Então, essa aqui está fora. Ó. Essa está fora. Vou aproveitar aqui e vou apagar essa parte aqui que eu fiz. Então, esse está fora, eu vou tentar outro. Lá, vamos tentar o segundo agora. Isso aqui não é nunca, gente, ó. Não é nunca. Porque 160 ao quadrado é 160 vezes 160, que é um número gigante. Isso aqui eu já até vou tirar. Isso aqui não perca tempo fazer, não. Tá? Se quiser, pode até fazer na calculadora, vai dar um absurdo. Não faz. Enfim, né? Você que está aprendendo potência, você sabe que aquilo nunca vai chegar nesse resultado aqui. Só pode fazer 160 ao quadrado aqui, ó. 160, faz na calculadora, 160 vezes 160, você vai ver que vai ser um absurdo, não vai chegar nunca nesse resultado aqui. Isso aqui está fora. Esse aqui, vamos colocar esse aqui, ó. Isso aqui é a diferença de dois quadrados, hein? Professor, mas aqui o 1 não está elevado ao quadrado, mas é justamente por isso que esse aqui é a pegadinha, gente. Olha aqui, isso aqui é a diferença de dois quadrados, porque o 1
é a mesma coisa, gente, que 1 elevado ao quadrado. Olha lá, quer ver? Ó, vou colocar aqui. Ó, o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Ó, então isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso. Se eu já estou afirmando isso, quer dizer o quê? Que isso é diferença de 2 quadrados. Então, como que vai ficar? Vai ficar 160 160. Opa, deixa eu só apagar aqui. Olha lá, 160 mais 1, que multiplica 160 menos 1. Pode dar uma olhadinha lá em produtos notáveis, isso aqui, gente, ó. Melhorando aqui um pouco, ó. A diferença de 2 quadrados é a mesma coisa que o produto da soma deles pela diferença sem os quadrados. Vai lá em produtos notáveis. Então, ó, quando você tiver a diferença de 2 quadrados, você pega os termos sem o quadrado, vocês vão somar, coloquem entre parênteses, depois vão subtrair. Então, são técnicas que ajudam vocês a fazerem contas. Talvez vocês não usem isso, mas isso são técnicas para abrir a cabeça sua, para você desenvolver o raciocínio. Então, aqui, gente, ó, 160 mais 1, 161. Que vai multiplicar 160 menos 1, 159. Com isso, a gente encerra essa videoaula. E, pessoal, vocês não podem o quê? Vocês não podem se apavorar. Nossa, é muita conta. Não, vai devagar. Volta o vídeo, tenta entender. Lembra das coisas que foram passadas lá atrás, certo? O quadrado, né? Números ao quadrado, para não errar a conta. E é o que? Vocês percebem que é passo a passo. Eu também não faço rápido isso aqui. Além do que, eu faço um pouco mais devagar, porque essa caneta aqui é um pouco mais lenta, tá? Mas façam passo a passo. Tenta, volta o vídeo. Não está entendendo? Volta o vídeo de novo, certo? Porque é explicado bem detalhado. Tá bom, gente? Então, eu espero que aí, com isso, tenha sanado a dúvida aí, tá? Então, tá jóia.